dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14, que diz: Ezequias, quem é Ezequias? O rei de Judá, à época, né? Rei Ezequias, o rei de Judá. Não confunda com Ezequiel, que é o profeta. Ezequias, rei de Judá. Ezequias, pois, tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, tendo-a lido, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor, estendeu as cartas, né, diante de Deus. E Ezequias orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Pronto, agora olha só o que ele vai dizer: Inclina, ó Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, aquele rei que havia enviado tais cartas, o rei que estava indo contra Judá, contra o rei Ezequias. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Não é para me afrontar, Ezequiel, para afrontar o Deus vivo. O rei Ezequias diz: ele está afrontando a ti. Veja só: verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria, a nação que estava indo contra eles, têm assolado as nações e as suas terras, e lançado seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Essa leitura, tanto extensa, não muito, mas que nos fala acerca de algo tão importante, algo tão maravilhoso. Então, para contextualizar, não estranha isso aqui não é que eu estou pondo enfeite no terno, não, é minha filha que aprontou. Você sabe quem é Raquel, decorou meu terno aqui com brilho. Ela acha que é bonito, né? Então, para entender o contexto dessa situação aqui, isso aqui é uma situação de guerra. É uma situação que nós que estamos no Brasil, a gente não tem toda essa percepção, porque pela misericórdia de Deus, a gente ainda vive num país que, mesmo com a criminalidade, mesmo com a miséria, a pobreza na qual muitas pessoas se encontram ainda, infelizmente, mas nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, não estamos ainda numa situação de conflito armado, né, na envergadura, no tamanho que tem enfrentado a Ucrânia, por exemplo, com a invasão da Rússia, ou Israel agora com o ataque do Irã, e também com o grande ataque lá promovido pelo Hamas, os palestinos. Então, situações de conflito armado com uma envergadura muito grande, com muita mortandade, com muita destruição de edifícios, né, com muita situação de caos. Então, graças a Deus, louvamos a Deus por isso, porque estamos aqui ainda nesse país que não tem passado ainda por essa situação. Mas muitos lugares do mundo, a guerra, o conflito armado tem escalado em nível, né, de agressividade. E a situação que eu trago aqui no texto é uma guerra. É uma guerra aberta, é uma guerra, um conflito armado de muita intensidade, de muita destruição, trazendo uma destruição numa escala absurda. Então, a nação chamada Assíria, uma nação do alto da Mesopotâmia, uma nação muito antiga, a Assíria marchou sobre várias cidades, estava dominando vários reinos, inclusive em 725 a.C., que é o contexto aqui, eles haviam invadido uma nação vizinha de Judá, vizinha desse povo aqui, a nação irmã desse povo, que é a nação de Israel. Então, o reino de Israel, que um dia foi unido, estava dividido. Ao norte chamava-se Israel, e tinha 10 tribos. Ao sul chamava-se Judá, e tinha 2 tribos. E sobre Judá, Ezequias era rei.
Então a nação ao norte eram irmãos deles, que eram 12 tribos antes, quando estavam todos unidos. Agora 10 tribos constituíram um reino chamado Israel. A capital desse reino era Samaria, uma cidade edificada, uma cidade muito forte. Só que o reino de Israel descambou para uma idolatria terrível. Um dos primeiros reis das dinastias que reinaram em Israel, que foi Jeroboão, estabeleceu uma idolatria que permaneceu até seus últimos dias, até a ocasião em que Senaqueribe os destruiu. Estabeleceu um bezerro de ouro em Betel, que era a fronteira com Judá ao sul, e em Dan, que era a fronteira ao norte com os fenícios. 2 bezerros de ouro em cima de 2 pilares, e esses eram 2 altares de adoração, e eles se inclinavam diante desse ídolo, eles adoravam esses ídolos, com pretexto de estarem adorando a Deus, com pretexto de estarem servindo a Deus, mas adorando por meio dessa idolatria. E a idolatria é condenada pela palavra de Deus. Não terás imagens de escultura diante de mim, como diz o Senhor na lei, no decálogo. Então você tem essa corrupção, você tem esse pecado contundente, esse pecado constante, que era cometido pela nação de Israel, que era a nação que estava ao norte. Em 725, Senaqueribe marchou contra aquela nação, cercou a cidade de Samaria e de tal modo oprimiu aquela cidade que eles chegaram à miséria, que eles chegaram à antropofagia, a comer carne humana, de tanta fome, de tanta destruição que foi causada ali devido a esse cerco. Até que eles conseguiram derrubar as muralhas, invadir a cidade e deportar aquela população para outro lugar, levar embora. Então, incentivado por esse sentimento de vitória, por esse sentimento de glória, de poder, de majestade, Senaqueribe disse: o que custa eu pegar todo o meu exército e marchar para o sul agora e dominar a cidade de Jerusalém, que nem era tão fortemente edificada quanto Samaria, nem era tão preparada para a guerra quanto Samaria. Então ele falou: facilmente vou pegar toda a minha tropa, vou marchar para o sul, cercar Jerusalém, dominá-la, destruir suas muralhas, pegar sua população, levar embora e me apoderar dos seus bens, do seu ouro, do seu dinheiro, das suas pessoas, fazer escravos. É com esse plano em mente que ele vai até a região de Judá, cerca Jerusalém e começa, porque essas nações elas tinham muita capacidade de preparação, então eles tinham ali pessoas que falavam hebraico. Ele pega ali altos comissários, altos funcionários dele, que eram preparados para isso, colocaram eles para falar em hebraico com os guardas da muralha, explicando para eles o que ia acontecer com eles, se eles não se rendessem. E não contente com isso, ele escreve cartas, escreveu cartas em hebraico e despachou para o rei Ezequias, mostrando para o rei Ezequias todo o seu poderio, toda a sua capacidade, todo o seu poder e a sua intenção de invadir aquela cidade e tomá-la, para que ele desistisse da resistência e entregasse a cidade. Muito bem. Então, diante dessa situação, diante dessa agressão por parte do inimigo, o que Ezequias faz? Ezequias ele toma exatamente a atitude que o Espírito Santo de Deus quer que nós tomemos nessa noite. Ele toma exatamente a atitude para a qual o Espírito Santo de Deus dirigiu essa palavra ao teu coração. Porque talvez você não tenha percebido até agora, com toda a contextualização histórica que eu estou fazendo, mas eu não estou falando de outra coisa que não seja uma situação que diz respeito a mim e à sua vida. Porque não existe só um tipo de guerra, não existe só um tipo de batalha, não existe só um tipo de conflito. Existe uma batalha que a pessoa pega uma metralhadora, constitui um exército, invade uma cidade, toma as coisas e mata a população e destrói o lugar. Existe esse tipo de guerra, está acontecendo. Mas existe também uma guerra, e essa guerra é tão nociva quanto, e essa guerra causa tanta destruição quanto, e é uma guerra no âmbito espiritual. É uma guerra no âmbito espiritual que está acontecendo constantemente. Se assim não fosse, Paulo teria dito na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, dizendo para que nós tomemos toda a armadura de Deus.
o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, e está calçado os pés do Evangelho da paz. Esse é todo um aparamentamento militar, para que você esteja pronto para um conflito, para que você esteja pronto para uma guerra. O inimigo tem levantado seus escravos, o inimigo tem levantado seus exércitos, o inimigo tem levantado sua artilharia e tem marchado contra mim e contra a sua vida. O inimigo tem se levantado audaciosamente, tem se levantado violentamente para trazer destruição às famílias, para trazer destruição às pessoas, para trazer destruição às vidas. E ele ataca por diversos meios. Ele procura qualquer tipo de brecha na muralha. O inimigo, quando vem contra a nossa vida, ele nos analisa, ele nos estuda, ele nos sonda, como Jesus certa vez avisou para Pedro: Satanás pediu para cirandar com a sua vida, só que eu não deixei, eu não permiti. O mesmo Jesus que protegeu Pedro de ser cirandado por Satanás é o Jesus que eu adoro, é o Jesus que você adora, é o Jesus que eu sigo, é o Jesus que você serve, é o Jesus que impediu a ação do inimigo contra a minha vida, é o Jesus que impediu a ação do inimigo contra a sua vida. Satanás disse: deixa eu cirandar a vida dele, deixa eu cercar a vida dele, deixa eu procurar uma brecha na vida dele. Jesus disse: aqui não. O meu sangue derramado na cruz do Calvário o purifica de todo o pecado. Aleluia. Meu sangue o purifica de todo o pecado. Ele foi comprado, ele foi lavado, ele foi remido, ele me pertence, ele é meu. O Senhor Jesus guardou você dentro da mão dele, para Satanás não se mandar com a sua vida. Mas o interesse dele é esse. E infelizmente existem muitas situações em que a gente acaba abrindo brecha. Por isso que o profeta diz: eu procurei alguém que estivesse na brecha diante de mim. Então a muralha tem que estar fechada contra a ação do maligno, porque se ele encontrar brecha, ele entra na cidade. Uma brecha na vida financeira, quando você não vigia e deixa o seu coração tomar conta, e muitas das vezes ele leva você a tomar uma atitude impensada, e aquilo traz dano, traz prejuízo a você e a sua família. Jesus Cristo disse: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para gastar com o vosso próprio deleite. Muitas orações não são atendidas, isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Tem oração minha que Deus não atende para o meu bem. Tem vontade, tem desejo seu que Deus não atende para o seu bem. Porque diz: ainda não é a hora, você ainda não está pronto. Primeiro se prepare. Vá para o joelho, vá para a oração, vá para o estudo da Sagrada Escritura, amadureça na fé. Aí você vai receber. Aí vai chegar. Brecha na muralha, na área financeira. Brecha na muralha, na área do relacionamento. Então, muitas das vezes, a brecha acontece na área do relacionamento marido e mulher. Não tem mais aquele carinho, não tem mais aquele afeto, não tem mais aquele amor, não tem mais aquela atenção, não tem mais aquele cuidado, não tem mais aquela intimidade. E aí começa a abrir uma brecha para a seta maligna. Tudo que o inimigo quer é uma brecha para lançar uma seta dentro da cidade. Uma seta envenenada, que vem a destruir a resistência, que vem a invadir aquilo que é o lugar onde ele não deve estar, o lugar onde ele não pode estar. E quando a pessoa abre uma brecha, ele entra no coração. Aí começa a envenenar a pessoa contra a outra. Aquilo que era um problema pequeno começa a ser desenvolvido e começa a se tornar um grande conflito. E esse conflito não é resolvido. E vai para o dia seguinte, e deixa o sol se pôr sobre a sua ira, e amanhece outro dia em conflito ainda. Aquilo vai sendo levado até que chega um momento, acabou o amor. Fica como se fossem dois sócios dentro de uma empresa, mas não um casal. Tem aqui, tem mais. Fica como se fossem dois sócios e não um casal. Brecha na muralha, no relacionamento. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com o teu coração: fecha a brecha, não deixa o inimigo entrar,
Não deixe o inimigo se andar. Não deixe o inimigo aproveitar oportunidades. Não dê oportunidades. Não dê ocasião ao diabo. Brecha na área do relacionamento, brecha na área espiritual. Brecha na área espiritual. A área em que você deve zelar extremamente. Por quê? Porque quando você se permite pecar, todos pecam. E João diz: aquele que não diz que não peca, já pecou, porque é mentiroso. Pecar, todos pecam, irmão. Todo mundo erra ao longo do dia, todo mundo comete erros, todo mundo comete pecado. João aconselha e diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, no entanto, se pecares, saiba que você tem um advogado diante de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. E Jesus Cristo, que é o meu, que é o teu advogado, ele vai ser juiz. Hoje ele é advogado. Ele desempenha hoje o papel de advogado. Ele está ao lado. Advogado é aquele que está ao lado para aconselhar. Advogado é aquele que está ao lado para defender. Advogado é aquele que está ao lado para lutar pela sua causa. Hoje ele é o teu advogado. Amanhã ele vai se assentar num trono branco e será juiz. Então é bom que você se atente para isso enquanto ele é o seu advogado. Não pequeis, todavia se pecares, tens um advogado diante de Deus, a saber, Jesus Cristo. E o argumento do Senhor Jesus é imbatível. O argumento do Senhor Jesus é infalível. Paulo diz em Colossenses: ele tomou toda a nota que era contra nós. Que nota é essa? Todo processo, toda acusação. Diabo, a palavra diabo, ou diabolos, é aquele que lança em rosto, ou Satanás. A palavra Satanás de Satã é acusador. O trabalho de Satanás é acusar. O trabalho de Satanás é lançar em rosto. E ele faz isso, e o que é mais terrível, ele faz isso não dizendo mentiras, mas dizendo verdades. Ele não precisa mentir a meu e a seu respeito. Ele só precisa tentar. Então ele coloca a tentação no caminho, ele deixa bem fácil. Ele faz que nem fez com Eva. Eva estava lá vivendo a vida dela e comendo de todas as árvores frutíferas que tinha no jardim. Só que ele vai chamar a atenção para aquela que ela não podia tocar. Ele vai dizer: ah, você não pode comer de nenhuma. Ela disse: não, posso comer de todas menos essa. Por quê? Porque o dia que comer dela, morrerá. Ah, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Então a proposta é, além de despertar o interesse para o pecado, contrariar a palavra de Deus flagrantemente, que é o que ele tem feito nos dias de hoje através de muitas pessoas que se dizem teólogos. Pedro disse que eles levantarão doutores conforme as suas vãs concupiscências. Ah, isso não tem nada não. Ah, isso não tem problema não. Não, que é isso? Deus não liga para isso. Não, isso é bobagem. Isso é coisa do pessoal de antigamente. Não é assim mais não. Pode viver do jeito que você quiser, pode fazer o que você quiser. Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus ama todo mundo, do jeito que está. Deus ama as pessoas do jeito que elas são. Sim, Deus ama as pessoas do jeito que elas são. Só que o Senhor chama todos para um arrependimento. Só que o Senhor chama a todos para uma mudança de vida. O Senhor chama a todos para a santificação. O Senhor chama a todos para negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo. Então a gente olha para essa brecha, que é a brecha na vida espiritual, e a gente entende que o Espírito Santo de Deus está nos despertando nessa noite. Olha para a tua vida espiritual, como Cristo diz aos Efésios: lembra-te de onde caíste e volta, e reergue-te, e reestabelece a tua comunhão com Deus. Satanás, ele tenta nos acusar, Satanás, ele tenta acabar com o nosso culto, Satanás tenta acabar com a nossa alegria, tenta acabar com a nossa espiritualidade. Só que hoje você tem um advogado diante de Deus, que tomou a nota que era contra você, que tinha todas as acusações que ele foi colhendo ao longo do dia. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, e apresenta diante de Deus, e diz: ele não pode ter comunhão com o Senhor, ela não pode ter comunhão com o Senhor por causa disso, aquilo. E Jesus pega aquela nota da mão dele e diz: eu cravei tudo isso na cruz,
Eu morri pelo seu pecado, eu morri pela sua iniquidade, eu morri para que você estivesse na presença de Deus, santificado como uma nova criatura, sentindo a presença de Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo nos abriu o caminho para o trono de Deus. Quando o véu foi rasgado de cima a baixo, quando Ele deu o brado na cruz, está consumado. O Senhor abriu o nosso caminho para Deus, para a presença de Deus. Ninguém pode atrapalhar a tua adoração, ninguém pode atrapalhar o teu culto, ninguém pode interferir na tua adoração, ninguém pode impedir você de sentir a presença de Deus. Mesmo você tendo cometido pecados, confesse diante do Senhor. Mesmo Satanás te acusando, clame pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e sinta a presença de Deus nessa hora. Sinta o Espírito Santo de Deus se movendo no seu ser, na sua vida. Sinta o renovo que vem da parte de Deus. Faça como o profeta Ezequiel, profeta Ezequias, perdão. Ezequiel é o profeta. Faça como o rei Ezequias. O rei Ezequias estava cercado. Senaqueribe estava buscando brecha na muralha, do jeito que Satanás está buscando brecha na nossa vida. É a mesma situação. Senaqueribe buscava brecha na muralha, como Satanás busca brecha na nossa vida, na área conjugal, na área financeira, na área espiritual, na área sentimental. Muitas vezes o inimigo começa a levantar acusações dentro de nós, que nós não merecemos. Nós não merecemos mesmo. O que a gente merece? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tudo que a gente merece é condenação. Só que o Filho de Deus desceu até nós, andou nessa terra empoeirada, viveu como homem, mas sem pecado, entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que você tenha não o que você merece, mas para que você tenha aquilo que Ele te dá por graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não temos o que nós merecemos, nós recebemos aquilo que vem da misericórdia de Deus, que é aquilo que nós não merecemos, que é graça. Nós temos graça de Deus na nossa vida. Nós podemos nos alegrar na presença de Deus. Nós temos a bendita esperança da salvação. Nós temos nosso nome escrito no livro da vida, por causa de Jesus que morreu por nós, por causa da graça maravilhosa. E aí a gente faz que nem o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu aquelas cartas. Que cartas são essas? As cartas de ofensa, as cartas de acusação, o levante de Satanás contra mim e contra a tua vida. É o Espírito de Deus que está falando contigo, não sou eu. Eu não conheço você, eu estou chegando aqui hoje. Não, ele está vendo a vida das pessoas. Não, eu não conheço ninguém. Conheço o pastor Antônio Carlos, que eu fui até na despedida dele lá do Jaguaré 1. A esposa dele está aqui, eu vi lá, o filho dele também. Estamos se conhecendo hoje, meu irmão. Só que o Espírito Santo de Deus tem algo a te dizer. Fecha a brecha. Eu estou contigo. Em qualquer momento eu estou contigo. Aleluia, Deus. Eu te renovo, eu te sustento. Eu seguro pela tua mão, eu vou junto contigo. Eu atravesso contigo qualquer vale. Eu atravesso contigo qualquer situação. Eu derrubo qualquer muralha. Eu passo junto com você. Eu dou a vitória que você precisa. Eu dou a vitória que você precisa. Porque eu posso. O Espírito Santo de Deus é quem pode nos fazer vencer. Fecha a brecha da muralha. Faça que nem o rei Ezequias. Ezequias orou, veja. Ezequias, pois, tendo recebido as cartas das mãos dos mensageiros e tendo-as lido, subiu à casa do Senhor e estendeu-as diante do Senhor. Não fuja da guerra, não fuja da batalha. A palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado, aquele que vai, pega ali o arado e vai fazendo sulcos na terra, né? E o negócio é ruim de fazer, né? Eu nunca fiz não, eu nunca tive esse privilégio aí, mas eu já vi alguém fazendo. E vai fazendo aqueles negócios na terra ali, o sol rachando um pouco. Amarra um boi, né? Amarra alguma coisa e vai lá e puxa lá. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, está desistindo por quê? Porque é difícil. Você pensa que no mundo é mais fácil? No mundo você tem mais
liberdade, você faz do jeito que você quiser, vive do jeito que você quiser. Só que quem está no mundo está indo para onde? Não está indo para o céu de glória. Jesus Cristo disse: o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Esse é o destino de quem está no mundo. Está indo para um lugar terrível. Então, por mais difícil que seja, é aqui. Por mais difícil que seja, é aqui. É dentro do barco. É como os discípulos, quando Jesus disse: pega esse barco e atravessa. E Jesus ficou orando lá no monte. E eles foram. E no meio do mar, tempestade, o barco quase afundando, sendo que ali tinha um monte de pescadores, homens experientes. Mesmo assim, a tempestade foi tão grande que eles temeram. Eles tinham certeza que eles iam morrer. Só que no meio da madrugada, no meio da tempestade, quem é que veio andando sobre as águas? Aleluia, Deus. E eles olharam, e devido todo o medo com que eles estavam, eles gritavam, homens gritando dentro de um barco. É um fantasma. A tribulação está tão forte, a perseguição está tão intensa, que Jesus está vindo até você e você está pensando que é um fantasma. Não, é Deus que está no meio dessa prova, é Deus que está no meio dessa tribulação, é Deus que está no meio dessa dificuldade, é Deus que está no meio dessa prova. Ele está aperfeiçoando você, Ele está moldando você, Ele está trabalhando em você, Ele está fazendo de você uma pessoa melhor. Aleluia. Uma pessoa que aguenta a pancada, uma pessoa que não olha para trás, uma pessoa que não desiste da obra de Deus. Ele está fazendo de você alguém melhor, por meio dessa aprovação. Aleluia. Faça como Ezequiel, não fuja não, não corra não. A carta chegou, leia. O que é isso aqui? Ah, você vai invadir a cidade? Ah, você vai estuprar as mulheres? Você vai levar as crianças, os jovens? Tá, é isso que você quer fazer, né? Sim, tá bom. É isso que o diabo quer fazer para mim e para a tua vida. Ele quer invadir. Quando ele invade, não é brincadeira não, ele destrói, ele põe vício, ele põe conflitos familiares, ele põe tristeza, ele põe depressão, ele põe desespero, ele põe falta de fé, ele põe desesperança. Tudo isso, quando ele invade, é para arrebentar. Como Cristo disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele falou isso acerca dos mercenários, mas aplica-se certo, cabe como uma luva no inimigo: matar, roubar e destruir. Ele vem para arrebentar. Só que você não vai deixar, porque você vai fechar as brechas da muralha. Você vai fechar as brechas da muralha. E quando a acusação chegar, você vai ler. Quando você ler, você vai falar assim: ah, você mandou para o endereço errado. Você mandou para o endereço errado isso aqui, viu? Isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Senhor, olha aqui, olha o que ele está dizendo. Não é comigo não, eu sou teu servo. Isso aqui é com o Senhor. Quando Jesus Cristo abordou Saulo que era o bichão, né? Perseguindo as igrejas, entrando pelas casas, arrastando mulheres pelo cabelo, jogando todo mundo na cadeia, arrepiando, pintando e bordando. O homem estava com o diabo no couro e achando que estava servindo a Deus ainda. Aí falou: espera aí que eu vou perseguir os crentes lá em Damasco, que já é outra jurisdição, é outro país. Recebeu cartas lá e foi para Damasco. No meio do caminho ele teve um encontro. No meio do caminho ele teve um encontro. O encontro que eu e que você tivemos. Cada um teve um encontro com Jesus de uma maneira especial. Tem gente que é tão ruim que Jesus tem que jogar no chão. Tem gente que não, Jesus chama e ele vem. Tem gente que Jesus chama e ele vem. É tudo que ele queria. Mas tem gente que é tão ruim, é tão cangaceiro, tão ruim, que Jesus tem que jogar no chão primeiro. E foi o que aconteceu com Saulo. Jesus vê num clarão o homem, pá, no chão. Cego. Só ouviu. Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Não. Por que me persegues? Por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o meu e o teu Jesus.
O Senhor a quem nós servimos e adoramos. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque se você persegue um desses pequeninos, você está perseguindo a mim. Se você ofende um desses pequeninos, você está ofendendo a mim. Quando Satanás se levanta contra mim e contra a tua vida, não é contra nós que ele está guerreando, ele está guerreando contra o teu Deus, está guerreando contra o teu Senhor, e a derrota dele é certa, e a tua vitória está garantida em Cristo Jesus. Tiago diz: temei a Deus. A primeira coisa é temer a Deus. Temer a Deus. Resistir ao diabo. Se você não vai resistir ao diabo se você não temer a Deus. Primeiro é Deus. Temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. Leva-se Deus a sério quando você quer ter um relacionamento íntimo com Ele. Quando você ora, quando você jejua, quando você consagra, quando você faz a vontade de Deus, quando você lê a palavra de Deus, aí você teme a Deus. Tiago diz: primeiro faça a lição de casa, teme a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não aguenta crente que teme a Deus. O diabo não aguenta crente que faz o seu trabalho, faz o seu trabalho de casa, que é estar em comunhão íntima, intensa com aquele que vive e que reina para todos sempre. Então Ezequias, toda vez eu troco, Ezequias fez o trabalho de casa, ele fez o que tinha que ser feito, leu a carta, levou, apresentou diante do Senhor, e ele orou: ó Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra, inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Veja, a primeira coisa que Ezequiel fez foi para a igreja. A primeira coisa que Satanás quer que a gente faça quando ele está se andando na nossa vida, quando ele está procurando brecha na muralha, tirar a vontade de vir para a igreja. Não vou não, está muito ruim, muita tribulação, muita perseguição, estou atribulado, estou atormentado, estou frio, estou gelado, vou não, ficar em casa. Ficar em casa, depois eu faço uma oração, que peça. Vai ligar a televisão, esticar no sofá e ficar lá, esperando a derrota. Vou para a igreja. Estou em 1000 pedaços, mas vou para a igreja. Estou me arrastando, mas vou para a igreja. Estou sujo de pecado, mas vou para a igreja. Estou atribulado, mas vou para a igreja. Eu vou para a casa de Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou exaltar o Senhor, eu vou reconhecer aquele que vive e que reina para todos sempre. Ezequiel disse: olha, está tudo cercado aí, ele está dizendo que vai invadir, vai destruir tudo. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. Antes dele falar de qualquer problema de Sinaqueribe, ele falou: Senhor, tu habita no céu, no alto, acima dos querubins, tu és Deus, criaste os céus e a terra, tudo é teu, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Pronto, ele falou: primeiro eu vou para a igreja, e não só para a igreja, eu vou adorar a Deus primeiro. Eu vou chegar, eu vou dar glória, eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou ser perdoado pelo Espírito Santo, eu vou ser purificado, eu vou ser lavado dos meus pecados, eu vou ser restaurado, eu vou ser renovado. Primeiro. Aí depois que ele adorou a Deus, bem adorado mesmo, aí ele falou: Senhor, inclina teus ouvidos para aquele atribulado, ouve o que ele está falando, os teus olhos vê, ele tem levantado acusações, e ele tem destruído nações e deuses. Só que tem uma coisa: por que ele destruiu nações? Porque essas nações não te serviam. Por que ele destruiu esses deuses? Porque deuses não eram. Então o rei Ezequias, ele adorou a Deus, ele leu as cartas, ele não fugiu da guerra, ele adorou a Deus, ele foi para o culto, louvou e exaltou o Senhor, ele orou ao Senhor e clamou para que o Senhor viesse e interferisse naquela situação. E quando ele orou, ele reconheceu o poder de Deus. Será que o teu Deus é menor do que o teu problema? Será que o teu Deus é menor do que as tuas tribulações? Será que o teu Deus é menor do que aquilo que está afligindo o teu coração? O teu Deus é o alfa e o ômega. O teu Deus é o princípio e o fim. O teu Deus é todo poderoso. O teu Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O teu Deus está aqui neste lugar para ouvir a tua oração.
esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, o Deus de Ezequias. E Ezequias disse: Senhor, ele destruiu nações, por quê? Porque não te serviam. Ele destruiu deuses, por quê? Porque deuses não eram falsos deuses. Agora, ó Senhor, ele finaliza a oração: agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos de sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A finalização da oração dele foi perfeita, sabe por quê? Porque Deus, ele atende nossas orações, desde que seja para a honra e glória do seu nome. É isso que muita oração não passa nem do teto. Por quê? Porque é para atender aos vossos próprios deleites. Para que eu quero ter um Porsche Cayenne? Para quê? Poderia até ter, se eu fosse o quê? Um empresário. Se eu fosse um empresário, tivesse tal renda, seria compatível. Mas por que eu vou orar se eu me dar um Porsche? Eu tenho para manter, para fazer manutenção? Nem garagem eu tenho. Então, meu irmão, tudo tem que ser compatível. Tem que estar dentro de uma inteligência, tem que estar dentro daquilo que é para a glória de Deus. Então eu digo: Senhor, me dá um meio de transporte. Pronto, que não chama muita atenção, que seja fácil de fazer manutenção e tal. Aí Deus vai me abençoar dentro daquilo que é para a glória dele. Aleluia. Então o Senhor vai me dar aquilo que vem abençoar a minha vida, e não só a minha, mas que venha trazer bênção para aqueles que estão ao redor. Porque a bênção do Senhor é recalcada, é sacudida e é transbordante. Quando Deus abençoa você, não é só você, Deus está abençoando você para o nome dele ser glorificado na sua vida, e para que as pessoas que estão em volta também sejam atingidas pela sua vitória, também sejam atingidas pela sua bênção. Aquele que acumula a bênção, que retém só para si, não recebe nada da parte de Deus. É como certa pessoa que o Senhor Jesus Cristo, falando acerca dela, disse: um homem plantou e tinha muito. Aí falou: vou derrubar esses celeiros, construir outros e guardar. Aí uma voz disse para ele: louco, e se te pedirem a tua alma hoje, o que tens, para quem será? Então isso é acumulador. Acumulador guarda só para si, e quando ele guarda só para si, ele impede a bênção de Deus na vida dele. Mas a bênção de Deus que vem sobre a minha vida abençoa a mim e abençoa aquele que está ao meu redor, porque ela é transbordante. Então Ezequias fechou a oração da maneira certa: Senhor, entra nessa causa, opera maravilhas, dá livramento. Por quê? Porque o teu nome será glorificado através da minha vida. Aleluia. Coloca tuas causas diante do Senhor, como Pedro falou, levando diante dele todas as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. Quando você traz Deus para a sua causa, para que Deus seja glorificado através da sua vida, Deus entra no negócio. Aí Deus coloca a mão dele e opera. Aí Deus coloca a mão dele e cura. Aí Deus coloca a mão dele e multiplica. Aí Deus coloca a mão dele e muda o quadro da história, como ele fez com o rei Ezequias. Aí o tempo já foi. Queria ler rapidinho a resposta de Isaías. Veja só, já para entregar para o pastor. A partir do versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: ouvi que me pedisse no tocante a Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao alto dos montes, ao lado do Líbano, cortei os cedros e as suas mais formosas faias, e entrei na sua mais distante pousada, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estrangeiras, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Olha o tamanho da arrogância do homem. Ele está se comportando como se ele tivesse com os pés secados os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito tempo determinei isto, e já desde os mais antigos o planejei? Tudo que acontece está debaixo da direção de
Deus. É isso que o Senhor está dizendo para Senaqueribe. Você está pensando que você é o tal, você está pensando que você veio para fazer conforme a sua vontade, só que tudo que está acontecendo está debaixo da permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus autorize, sem que Deus permita, sem que Deus planeje. Veja só: agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões de desertos. Por isso os moradores dela tiveram pouca força, ficaram pasmados e confundidos, e tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, como o feno dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Eu, porém, conheço teu assentar. Olha que coisa extraordinária, olha o teu Deus, olha o tamanho do teu Deus aqui. Eu conheço teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, bem como o furor contra mim, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei um anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isso te será por sinal. Este ano comerás do que nascer por si mesmo, no ano seguinte do que daí proceder, e no terceiro ano semeai e colhei, e plantai vinhas e comer os seus frutos. Pois o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, os que escaparem do zelo do Senhor, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus diz para você: assim diga ao rei da Síria, ou assim diga ao adversário da minha e da tua vida: não entrará nessa cidade, não entrará nessa vida, não entrará nesse relacionamento, não entrará nessa vida espiritual. É o Senhor que está dizendo para mim e para você. Veja só: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Porque o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, Ele é contigo, Ele está com você. E Ele te protege, Ele te guarda, Ele te sustenta com a sua mão. E Ele faz com que você tenha vitória nesse caso, com que você permaneça firme na sua presença. Logo depois disso aqui, o Senhor enviou um anjo. Veja, presta atenção, o Senhor enviou um anjo no arraial dos assírios, matou 185.000 soldados numa noite, e o rei da Síria teve que enfiar a viola no saco e voltar para sua terra. E chegando lá, ele estava diante do templo do seu Deus, e seus 2 filhos o mataram lá. Assim é com aquele que se levanta contra mim e contra a tua vida. O Senhor é contigo, confia nele, adora a ele, serve a ele e permaneça na presença dele, porque o Senhor é conosco. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Perdão, pastor, passado o tempo, viu? Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, por essa palavra abençoada da parte de Deus. Que Deus continue abençoando nosso irmão de Deus, juntamente com as